Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Charadas e Desenhos. Nesse vídeo vamos conhecer toda a história da série Gravity Falls. A série é centrada nos irmãos gêmeos, Dipper e Mabel Pines, que foram enviados para passar as férias de verão com seu tio-avô Stan, em Gravity Falls, Oregon. Stan é o proprietário da Cabana dos Mistérios, uma atração turística que promete revelar o mundo paranormal. À medida que exploram a cidade, Dipper e Mabel começam a desvendar a verdade. Gravity Falls está repleto de coisas estranhas, eventos misteriosos e seres assustadores, como gnomos, fantasmas, monstruosidades e diversas entidades sobrenaturais. Para compreender tudo o que está acontecendo em Gravity Falls no presente, é necessário voltar no tempo, cerca de 30 milhões de anos antes de Cristo. Nesse período remoto, uma nave espacial extraordinária caiu no vale, criando as majestosas montanhas que cercam a cidade. Será que esse evento cósmico deixou para trás um tesouro enterrado de maravilhas extraterrestres? E os habitantes da espaçonave tinham algum propósito específico? Essas questões permanecem sem resposta, mas, retornando à história principal, é provável que a energia desse evento, por assim dizer, ainda esteja presente no ar, alimentando as ocorrências estranhas e misteriosas que tornam Gravity Falls um local repleto de características sobrenaturais. Ao longo de milhares de anos, por volta do ano 1000 d.C., uma população indígena de Gravity Falls começou a sentir a energia perturbadora que envolvia o vale. Temendo que a terra fosse amaldiçoada, eles optaram por partir, deixando para trás vestígios de sua cultura, fragmentos históricos e enigmáticos resquícios de sua língua antiga. No entanto, o que mais chamou a curiosidade dos que estudaram esse tesouro histórico foi uma arte cativante, estranha e misteriosa, na forma de um triângulo com um único olho em seu centro. Mal sabiam que esse símbolo peculiar se revelaria a chave para desvendar os segredos profundos e enigmáticos de Gravity Falls. Em 1837, Quentin Tremblay se elegeu à presidência dos Estados Unidos, devido a uma situação extraordinária. Um deslizamento de terra tirou a vida de todos os outros candidatos, colocando-o como o oitavo e meio presidente da nação. Durante seu mandato, ele ganhou as manchetes com uma proclamação notória contra o uso de calças. Tremblay argumentou que as calças eram símbolos de restrição, e não estavam alinhadas com os valores de liberdade da América. Além disso, ele declarou uma espécie de guerra contra as panquecas, e nomeou surpreendentemente 6 bebês para a Corte Suprema. Após causar muita confusão na Casa Branca, ele acabou sendo expulso. Em 18 de junho de 1842, enquanto cavalgava de costas em seu cavalo, Tremblay se deparou-se com o misterioso Vale de Gravity Falls. Fascinado pela região, ele decidiu estabelecer raízes no local e se tornou o fundador da cidade, assumindo o cargo de prefeito. No entanto, em 1862, ele desapareceu misteriosamente sem deixar rastros, e o governo trabalhou arduamente para manter o segredo. Nomeou-se então uma pessoa qualquer como novo prefeito, e é aí que entra Nathaniel Northwest, também considerado o fundador da cidade, com a intenção de encobrir ainda mais o desaparecimento de Tremblay. Nathaniel Northwest estava enriquecendo rapidamente, e adotava uma abordagem doce ao lidar com os habitantes da cidade, pedindo-lhes ajuda para construir a extravagante mansão Northwest, onde planejava realizar festas suntuosas para toda a população. No entanto, à medida que a construção prosseguia, ocorreram diversos acidentes fatais, resultando em várias mortes. O prefeito optou por ignorar esses eventos. Quando a mansão finalmente foi concluída, a verdade veio à tona, deixando a população chocada. Ficou evidente que Nathaniel nunca teve a intenção de permitir a presença das pessoas simples em sua elegante mansão. Isso gerou uma onda de indignação na cidade. Um lenhador, em busca de justiça, jurou vingança contra a família Northwest, prometendo que se as pessoas comuns não fossem bem-vindas nas festas chiques da mansão, ele e seus compatriotas voltariam do túmulo em 150 anos para se vingar. No início da década de 1950, nasceram os gêmeos Stanley e Stanford Pines. Com uma década de vida no início dos anos 60, Stan e Ford formaram uma dupla notável. Suas personalidades se encaixaram perfeitamente, tornando-os uma equipe imbatível. Enquanto Ford representava o cérebro da dupla,
Com sua inteligência brilhante, a postura forte e a natureza destemida de Stanley complementavam a genialidade de seu irmão. Durante uma de suas aventuras, encontraram os restos de um navio antigo e decidiram reconstruí-lo, prometendo um dia navegar juntos pelas águas, em busca de tesouros. Já na década de 70, durante o último ano do ensino médio, o projeto científico de Ford chamou a atenção da renomada faculdade West Coast Tech, mas ele teria que se distanciar. Ford ficou animado com a oportunidade, mas Stanley estava chateado, ainda sonhando em cumprir a antiga promessa de navegar pelos mares com seu irmão. A frustração de Stanley levou a um acidente que danificou a máquina de movimento do projeto de Ford, causando um mau funcionamento durante a apresentação, e fazendo com que Ford perdesse a vaga na faculdade. Ford encontrou o saco de caramelo e amendoim de Stanley perto da máquina, e o acusou de sabotagem, desencadeando uma grande briga entre os dois. Além disso, seu pai o expulsou da família, dizendo que por causa disso ele perderia milhões. Sentindo-se sozinho, Stanley partiu em seu próprio caminho, visando alcançar fama e fortuna, ainda maiores do que seu irmão gêmeo poderia conquistar. Entre 1972 e 1983, Stan Pines, agora um caçador de tesouros, não estava tendo o sucesso que todos esperavam. Após várias tentativas mal-sucedidas de encontrar tesouros, ele teve uma ideia brilhante de iniciar sua própria empresa, a Sanco Enterprises. No entanto, ele tentou vender uma variedade de produtos baratos e de qualidade duvidosa, o que acabou causando muitos problemas para ele. Esses problemas foram tão intensos que resultaram em seu banimento de Nova Jersey e Pensilvânia. Mas você acha que ele desistiu? Claro que não. Stan pegou seu negócio e embarcou em uma jornada por todos os estados, sendo expulso de quase todos eles no processo. Quando ele finalmente decidiu deixar os Estados Unidos, acabou preso na Colômbia. Enquanto isso, Ford não exatamente pulou de alegria quando ingressou em uma universidade que não era de linha, mas ele deu o seu melhor. Entrou em um programa de doutorado e em um momento oportuno, conheceu Figleford, um gênio da informática que aspirava a criar computadores personalizados. Eles se deram bem, e a tese de Ford ganhou uma bolsa de estudos de $100 mil. Ford sabia exatamente o que queria. Desde a infância, ele havia enfrentado problemas devido ao seu sexto dedo irritante, o que o motivou a mergulhar no mundo das questões sobrenaturais. Gravity Falls, no Oregon, parecia o lugar perfeito, conhecido por suas estranhezas e eventos sobrenaturais constantes. Assim, ele mudou para lá e construiu um laboratório de pesquisa na floresta, utilizando o dinheiro da bolsa. Impressionado com a quantidade de coisas estranhas na cidade, Ford começou a registrar todas as suas descobertas em um diário, que se revelariam cruciais na história. Além disso, ele construiu um bunker seguro sob a floresta, um laboratório para conduzir seus experimentos mais arriscados. Seu cérebro fervilhava de ideias, e ele registrava tudo em seus diários. Stanford tornou-se o principal especialista em todas as coisas estranhas em Gravity Falls, e estava escrevendo seu terceiro diário, quando começou a sentir-se desanimado, pois havia alguns mistérios que simplesmente não conseguia desvendar. Foi então que tropeçou em uma caverna misteriosa com hieróglifos enigmáticos, evidenciando a existência de uma entidade com conhecimento ilimitado. Havia um aviso para não recitar o encantamento em voz alta, mas Ford, destemido, o fez. Assim, surgiu um ser triangular estranho chamado Bill Cipher, que afirmou escolher uma mente brilhante a cada século para inspirar. E adivinha, Ford foi o escolhido. Contudo, como dizem, nada vem de graça. Bill pediu algo em troca, a capacidade de circular livremente dentro e fora da mente de Ford. Era um pacto com o diabo, mas a sede de conhecimento de Ford era tão intensa que ele não conseguiu resistir à oferta. Assim, uma parceria bizarra começou, com Ford ganhando o conhecimento de Bill, enquanto Bill obtinha o controle sobre a mente de Ford. No entanto, ele não tinha ideia de que as coisas em Gravity Falls estavam prestes a ficar ainda mais loucas do que nunca. Com Bill Cipher como seu guia, Ford mergulhou em um novo mundo de conhecimento, aprendendo sobre uma dimensão paralela repleta de maravilhas sobrenaturais, desencadeando todas as estranhezas em Gravity Falls.
Ele começou a trabalhar em um grande plano para construir um portal interdimensional bem abaixo de sua casa. Para concretizar esse projeto ambicioso, Ford contou com a ajuda de seu antigo amigo Fiddleford, que era um gênio na mecânica. Juntos, decidiram criar um portal para novos reinos, algo que nunca havia sido feito antes. Ford não revelou a identidade verdadeira de Bill para seu amigo. Quando o portal ficou pronto, no primeiro teste, Fiddleford foi acidentalmente sugado para dentro dele. Ford conseguiu puxá-lo de volta, mas Fiddleford voltou completamente perturbado, trazendo um aviso assustador sobre uma terrível criatura com um único olho. Até mesmo Ford começou a questionar a verdadeira natureza de seu colaborador, mas estava determinado a levar o projeto em frente, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido sozinho. Por outro lado, Fiddleford ficou profundamente perturbado com o vislumbre do Reino de Pesadelo, e horrorizado com a persistência de Ford em continuar com o projeto, que ele acreditava levar ao fim dos tempos. Ele desistiu do projeto e partiu, porém, não conseguiu apagar as memórias de sua experiência terrível com o portal. Em uma tentativa de eliminar as lembranças, ele inventou uma arma para apagar memórias e fundou a Sociedade de 22 Dias, o Olho Cego, com o objetivo de ajudar pessoas que tiveram experiências com coisas estranhas e sobrenaturais, e desejavam esquecê-las. Conforme Ford percebeu os verdadeiros interesses de Bill Cipher, ficou cada vez mais perturbado com a perspectiva de unir o Reino de Pesadelo com a nossa dimensão. Ele decidiu desativar o portal interdimensional, e criou uma máquina que poderia criptografar pensamentos bioeletricamente, protegendo sua mente da influência malévola de Bill Cipher. No entanto, o seu medo e paranoia cresceram à medida que ele temia o retorno de Bill. Ford decidiu esconder os diários 2 e 3, transformando seu laboratório externo em um abrigo anti-apocalipse, preparado para resistir a qualquer cataclismo. A cada dia sua paranoia aumentava, e ele não confiava mais em ninguém. Finalmente, ele chamou a única pessoa em quem ainda confiava em sua vida, seu irmão Stanley. Stan foi para a casa isolada de seu irmão na floresta de Gravity Falls, e encontrou Ford em um estado de paranoia e à beira da insanidade. Ford revelou seu laboratório e o perigoso portal do universo, explicando que seus poderes eram muito perigosos. Ele pediu a Stan que pegasse o diário número 1, contendo informações obrigatórias sobre a operação do portal, e o mantivesse seguro, evitando que caísse em mãos erradas. Stan ficou furioso ao descobrir que Ford o havia chamado lá, apenas para afastá-lo novamente. Eles brigaram, e durante um confronto físico, o portal foi acidentalmente ativado. Stan empurrou Ford pelo portal, mas antes que ele se fechasse, Ford conseguiu lançar o diário em direção ao irmão. Stan passou a semana seguinte no laboratório, tentando desesperadamente reativar o portal para trazer seu irmão de volta. No entanto, sem os outros 2 diários, seus esforços eram inúteis. No dia em que ele foi à cidade, as pessoas o confundiram com Ford, afinal, eles eram gêmeos. Inicialmente, ficou um pouco sem saber como reagir, mas logo descobriu que seu irmão tinha muita confiança de todos e decidiu tirar vantagem da situação, assumindo a identidade de Ford. Além disso, ele descobriu que as pessoas estavam curiosas para conhecer a cabana. Assim, decidiu começar a cobrar pelas visitas e transformar a casa numa atração turística. Criou passeios feitos com temáticas paranormais, adicionou vida e emoção às visitas, e a casa rapidamente se tornou famosa como a Cabana do Mistério. Para proteger legalmente a propriedade e continuar pagando a hipoteca de Ford, Stan forjou sua própria morte em um acidente de carro e assumiu oficialmente o papel de seu irmão. Ele fechou o antigo quarto de Ford e escondeu a entrada do laboratório atrás de uma máquina de venda automática na loja de presentes, garantindo que o segredo permanecesse seguro durante o dia. No entanto, à noite ele se dedicou a uma missão oculta, tentando localizar seu irmão desaparecido, trabalhando incansavelmente para reativar o portal, na esperança de um dia trazê-lo de volta para casa. Em 31 de agosto de 1999, Mabel e Dipper Pines, os personagens principais da história, vieram ao mundo em Piedmont, Califórnia. Eles são netos de Sherm Pines. O detalhe interessante é que Sherm é o irmão mais novo, de Stan e Ford. Agora já com 12 anos de idade,
os gêmeos Dipper e Mabel foram enviados por seus pais para passar o verão na peculiar cidade de Gravity Falls, no Oregon, com seu tio-avô Stan. Para se manterem ocupados, eles acabaram trabalhando na Cabana do Mistério, um local estranho e misterioso, que era perfeito para mentes curiosas como as deles. E as coisas ficariam realmente muito mais interessantes. Um dia, enquanto colavam cartazes nas árvores da floresta, Dipper encontrou uma árvore de metal, com um misterioso dispositivo antigo dentro. Ele começou a mexer em alguns botões e de repente, um alçapão se abriu no chão. Lá dentro, Dipper descobriu um diário misterioso com o número 3 na capa. O diário estava repleto de fatos secretos, e notas sobre as criaturas e estranhezas de Gravity Falls, marcando o início de uma aventura incrível. Dipper e Mabel sentiram curiosidade sobre o suposto médium Gideon após assistirem seu programa de TV, apesar do aviso de Stan para ficarem longe dele. Determinados a ver o show, eles encontraram uma maneira sorrateira de fazê-lo. Dipper logo se convenceu de que Gideon era uma fraude, mas Mabel viu algo a mais nele, apreciando seus movimentos de dança e elogiando seu cabelo. Sem que eles percebessem, Gideon estava ouvindo sua conversa. No dia seguinte, ele apareceu na cabana e chamou Mabel para visitar a fábrica de sua família, buscando uma maneira de se aproximar dela. Mais tarde, ele a convidou para sair. Mabel esperava que fosse apenas um encontro amigável. No entanto, durante o encontro em um restaurante chique, Gideon revelou seus verdadeiros sentimentos por ela, o que levou a um momento estranho. Mabel não estava interessada em romance e deu um fora nele ali mesmo. Insatisfeito com a rejeição, Gideon prometeu vingança contra a família Pines. Durante o feriado em Gravity Falls, a cerimônia do Dia dos Pioneiros, Pacifica Northwest fez um anúncio sobre seu tataravô Nathaniel Northwest, o suposto prefeito e fundador da cidade. Dipper se lembrou de um artigo no diário número 3, indicando que Nathaniel poderia ser uma fraude. Intrigado, ele decidiu investigar mais a fundo e, junto com Mabel, foi para o cemitério, onde descobriu um segredo, uma passagem atrás de uma estátua que levava ao documento que encobria a existência de Quentin Tremblay. E logo encontraram o próprio, totalmente preso em amendoim, mas milagrosamente vivo. Ele foi o verdadeiro prefeito de Gravity Falls e recompensou os irmãos. Mabel se tornou uma congressista e recebeu um chapéu, enquanto Dipper recebeu a chave do presidente, capaz de abrir qualquer fechadura nos Estados Unidos. No dia seguinte, Mabel ganhou um porco na feira e o nomeou de Horus. Depois de um incidente com Wendy, que acabou com um olho roxo, eles foram procurar gelo e encontraram Blendin Blandin, um viajante do tempo em uma missão para evitar anomalias do tempo. Os gêmeos ofereceram ingressos a ele para uma pausa e, por acaso, ficaram com sua máquina do tempo. Sem resistir à curiosidade, decidiram usá-la para desfazer o acidente com Wendy. No entanto, isso causou um enorme distúrbio na linha do tempo, e Blendin acabou preso por quebrar o código de conduta dos viajantes do tempo. Em busca de vingança, ele ameaçou bagunçar a vida da família de Dipper e Mabel, alterando os encontros de seus pais para que eles nunca nascessem. Outro que também está querendo vingança contra a família Pine é o Gideon, tenta de várias maneiras enganar Stan. Ele envia seu advogado para falar sobre um prêmio e um cheque de 10 milhões, pedindo a Stan que assine um contrato, que na verdade seria a escritura da cabana. Porém, Stan não coloca seu nome verdadeiro no contrato, e Gideon, desesperado, tenta vários esquemas ao longo do episódio, mas falha em todos eles. Agora, ele não quer apenas vingança, está obcecado com a escritura da Cabana dos Mistérios, acreditando que há um segredo escondido lá. Após várias tentativas fracassadas, Gideon pega o Diário 2 e invoca o demônio dos sonhos, Bill Cipher. Eles fecham um acordo no qual Bill invadirá a mente de Stan, e Gideon o ajudará com algum favor no futuro. Observando como o demônio assume o controle da mente de Stan, para roubar o segredo do cofre, Dipper, Mabel e Sus recorrem ao Diário 3. Eles encontram um encantamento que consegue seguir a mente de Bill dentro da mente de Stan. Eles o enfrentam e conseguem trazer Stan de volta à realidade. No entanto, essa paz é por pouco tempo, pois Gideon revela que usou dinamite para arrombar o cofre e conseguiu roubar a escritura da Cabana dos Mistérios, tornando-se assim o proprietário do local.
Ele expulsa a família Pine da cabana, que acaba indo morar com Souls. Gideon anuncia o fim da cabana na televisão, e revela seus planos de construir um parque de diversões no local. Dipper e Mabon decidem pedir ajuda aos gnomos para recuperar a escritura, mas Gideon usa o apito para porcos para virar os gnomos contra eles. O diário número 3 cai das mãos de Dipper, e Gideon aproveita para pegá-lo. Dipper se sente derrotado e acredita que não pode ajudar ninguém, sem a orientação do diário. Ele e Mabon se dirigem à rodoviária e pegam um ônibus para deixar a cidade. No entanto, Gideon percebe que o diário que pegou de Dipper é o número 3, não o número 1, ele nem sabia que eram 3. Furioso, ele envia um robô gigante para perseguir o ônibus onde estão os garotos. Eles conseguem derrotar o robô, mas a população fica furiosa com eles, achando que eles queriam prejudicar Gideon. Stan chega para salvar os meninos e revela que os pins que Gideon havia dado a cada um deles tinham câmeras escondidas para espioná-los. Gideon é preso, e a cabana dos mistérios volta para a família Pine. Depois de se estabelecerem, as crianças mostram a Stan o diário número 3, demonstrando sua confiança nele. Stan faz-se de desentendido e pede emprestado o diário, alegando que quer tirar algumas ideias dali para inspirar novos negócios na cabana. Mais tarde, naquela noite, Stan vai para um laboratório escondido atrás da máquina de venda automática, e revela que possui todos os diários, encerrando a primeira temporada. Na segunda temporada, Stan continua trabalhando para restabelecer o portal e trazer seu irmão de volta. No entanto, ele aumenta o poder do portal, chamando a atenção de Wendy e Gideon, sem o conhecimento deles. O aumento de energia é detectado por um satélite do governo, que envia agentes para Gravity Falls. Durante a grande reabertura da Cabana dos Mistérios, um veículo do governo é avistado por Souls. Stan fecha rapidamente a loja de presentes e pede aos turistas que saem. Eles retomam o trabalho no portal e Dipper acidentalmente ressuscita os mortos, provocando uma invasão de zumbis na cidade. Dipper encontra uma pista no diário número 13 e descobre que zumbis podem ser derrotados com música alta. Após uma performance musical, eles conseguem derrotar os zumbis. Os agentes do governo expressam seu interesse pelos mistérios de Gravity Falls, e prometem chamar mais reforços para rastrear as anomalias a qualquer custo. Alguns dias depois, Dipper compartilha com entusiasmo que descobriu uma nova pista sobre o paradeiro do autor dos diários. A turma o segue e descobre um bunker secreto com suprimentos que podem durar décadas. Lá dentro, encontram um metamorfo que escapou da gaiola, causando caos no bunker. Eles acabam vencendo a luta contra a coisa e quando estão saindo, esbarram em uma maleta misteriosa que, para surpresa deles, contém um laptop com a etiqueta de propriedade de alguém chamado F, e também tem a marca de Magang Labs, e chegam à conclusão de que o velho Magang é o suspeito mais provável. Determinados, eles seguem direto para o ferro velho de Magang para confrontá-lo com suas evidências. Ao conhecer Magang, eles descobrem que ele sofre de amnésia e é incapaz de se lembrar de nada antes do ano de 1982. No entanto, suas suspeitas aumentam quando Dipper folheia o diário e encontra uma página sobre a Sociedade dos Olhos Cegos. Isso desencadeia algo nas memórias de Magang, e ele começa a recuperar fragmentos de seu passado. Aprofundando a investigação com perguntas ousadas, eles conseguem informações de Magang sobre o culto e uma arma de raios. Usando uma arma de raios, Dipper apaga as memórias de Magang sobre a organização, levando-o a acreditar que passou uma noite em um evento do museu. Ao assistirem o conteúdo das memórias de Magang, eles ganham informações valiosas sobre seu passado, que ele era o ajudante do autor dos diários, e fundador desse culto olho cego, porém ele usou tanto laser em si mesmo, que acabou prejudicando sua memória totalmente. Assim, eles estão se aproximando da verdade por trás dos diários misteriosos e dos segredos de Gravity Falls. Enquanto isso, Stan continua trabalhando no portal, até que agentes do FBI aparecem e o prendem com acusações de roubo de produtos químicos tóxicos. Dipper e Mabon decidem limpar o nome de Stan, e vão procurar pelas fitas de segurança, porém acabam descobrindo que ele de fato roubou os produtos químicos. Desconfiados, eles acabam descobrindo o portal e os 3 diários.
Dipper é o único capaz de ler as informações específicas sobre os perigos do portal, com a luz negra. Stan consegue se libertar da prisão e volta ao laboratório. Dipper e Mabel estão muito bravos com ele, e Dipper ameaça desligar o portal, porém Stan implora para que ele não aperte o botão. De repente a gravidade do local se modifica e eles flutuam. Mabel se segura exatamente na barra onde está o botão, e Dipper diz para ela apertar, o que leva à ativação do portal. Como resultado, aparece uma figura saindo do portal e é o Ford, o outro tio dos gêmeos que estava preso em outra dimensão há anos. Stan e Ford contam a eles os eventos que levaram a esse ponto, incluindo o fato de Ford ser o autor dos diários. O FBI retorna para prender Stan, mas Dipper usa a arma de apagamento de memória para fazê-los esquecer de tudo. Posteriormente, Bill Cipher aparece no sonho de Ford e ameaça entrar em nosso mundo, usando a fenda dimensional criada quando o portal foi ativado. Ford desativa o portal e envia Dipper, Mabel e as amigas em uma missão, para recuperar o cabelo do unicórnio, que servirá como escudo contra Bill. Eles também usam um dispositivo para proteger suas mentes. Mabel e as meninas voltam com o cabelo dos unicórnios, e eles conseguem criar um escudo na cabana contra Bill. Tudo parece bem, Mabel até está planejando o aniversário dela e de Dipper de 13 anos, quando ela escuta uma conversa entre Ford e o irmão sobre a possibilidade de Dipper ficar em Gravity Falls, para ser aprendiz do tio. Ela fica muito chateada e foge para a floresta onde encontra Blendin, que lhe faz uma proposta de fazer durar o verão para sempre. Assim ela não teria que se separar do irmão. Em troca ele pede a ela a bola que está em sua mochila. É quando ela descobre que pegou por engano a mochila de Dipper e que realmente tem uma bola estranha lá dentro. Essa bola é a fissura interdimensional. Ela faz o acordo com Blendin, que para sua surpresa é o Bill Cipher, que possuiu o corpo do Blendin. Bill então destrói a fissura e consegue juntar as dimensões, criando um caos. Gideon, que estava preso, consegue escapar e se junta a Bill para transformar tudo na maior confusão. Porém, por amor a Mabel, ele se arrepende, e permite que Dipper e Wendy vão resgatar Mabel, que estava presa em uma prisão de sonhos criada por Bill. Apesar do sonho ser perfeito, com a ajuda de Dipper, Mabel escolhe a realidade sobre o falso paraíso. O caos provocado por Bill continua em Gravity Falls, e todos se reúnem para proteger a cidade. Ford revela uma profecia do Zodíaco e eles formam uma barreira para conter Bill. No entanto, uma briga entre os irmãos Stan e Ford rompe a barreira, permitindo que Bill retornasse. Ford permite que Bill entre em sua mente para aprender como expandir seu domínio. No entanto, Bill acaba entrando na mente de Stan, que já havia planejado desde o início com seu irmão. Então Ford apaga as memórias de Stan, pondo fim ao terrível Bill Cipher, e todo o mal que ele trouxe ao mundo, em uma cena emocionante. Stan se recupera aos poucos de sua memória, e Gravity Falls finalmente encontra paz. Dipper e Mabel comemoram seu 13º aniversário, e Ford e Stan partem em uma aventura nos oceanos, para realizar seu sonho de infância. Dipper e Mabel se despedem e voltam para casa, encerrando as melhores férias de verão que poderiam ter desejado. E assim, a história de Gravity Falls chega ao seu emocionante fim. Se você gostou desta história, tanto quanto nós gostamos de fazê-la, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais histórias incríveis como esta. E também me diga qual história você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado por me assistir e até a próxima. Valeu!